Bom, EQM ele é um fenômeno fronteiriço, onde a pessoa se vê no limiar entre a vida e a morte. Só que nessa situação, nessa ocorrência, existem vários fenômenos ou várias ocorrências que mudam ou que mexem com a estrutura da pessoa de uma forma muito séria. Então a EQM ela é um fenômeno conhecido também como experiência de quase dessoma ou experiência entre vida e morte, entre vários sinônimos. A EQM é um fenômeno muito antigo, né, como a gente vai ver, e conceituar. Agora, o principal que a gente vai tratar aqui da EQM é do ponto de vista mais de estudo científico dentro da ciência conscienciologia que o IPC representa. Bom, que fatores, né, podem ocasionar uma EQM ou uma quase-morte? Vamos primeiro entender por que ela é fronteiriça. Porque para ela ocorrer, geralmente acontece algum evento ou algo que seja drástico, traumático, como por exemplo um afogamento, uma queda, um soterramento, choques, até mesmo processos, crises alérgicas podem gerar essa situação. Comas muito profundos, enfim, algum acidente físico, né, inesperado que causa esse choque, esse impacto na consciência. Então ele é um fenômeno drástico, dramático, que se você quiser ter algo, geralmente não acontece espontaneamente ou patrocinado pela própria vontade. Até pessoas drogadas ou mesmo em situações de suicídio podem apresentar essa experiência de quase-morte. O que são as vivências, né, mais comuns dentro dessa EQM para a gente entender esse fenômeno de um modo mais completo? Bom, a EQM ela não é simplesmente um acidente físico. Por que ela é tão popular, ou por que ela está mexendo tanto dentro do meio médico e do meio da saúde? Porque essa EQM ela transcende o chamado o cotidiano da vida humana. Ela pode ser um fator ou uma porta que desencadeia para se comprovar ou não se existe vida após a morte. Então, dentre esses vários fatores, eles acontecem na maioria dos casos de pessoas que passaram por EQM e que são aí milhares de casos por ano. Não tem registros globais, mas em países como Estados Unidos e mesmo Brasil, são milhares de casos anualmente. E a EQM tem se tornado mais frequente por quê? Graças a que temos mais pessoas, né? Pessoas vivendo mais, mas sobretudo pela melhoria das técnicas de ressuscitação aplicadas pela medicina. Então está surgindo mais esses casos da EQM. Então vamos lá para esses padrões, que acontecem na maioria dos casos, tá? O primeiro e mais básico é a sensação da pessoa sair do próprio corpo. Então a pessoa nesse acidente, ela se vê fora do corpo físico, ela pode até se olhar acidentada, ela pode perceber o contexto em volta e geralmente traz uma certa angústia, porque pelo fato da pessoa ver o corpo dela em perigo, ela geralmente acha que se não morreu, está em vias de morrer, né? O que por isso cria um certo impacto muito forte para essa pessoa. Então, esse é o fato primordial, comum. Alguns se veem no teto, por exemplo, do hospital, veem os médicos, né? Alguns até relatam que escutam os médicos falando, olha, a pessoa morreu, né? Então algumas são até declaradas clinicamente como mortas, mas não necessariamente. Um outro padrão que acontece na EQM é a incomunicabilidade. O que é isso? Então a pessoa se vê fora do corpo, ela não consegue falar com ninguém. Ela tenta chamar o parente, ela tenta avisar o médico, ela tenta mostrar para alguém que ela está ali, mas ela não se comunica. Então acontece simplesmente dela se perceber no ambiente, mas ninguém consegue percebê-la e ela não consegue se comunicar. Um outro padrão também muito comum na EQM e que acontece na grande maioria dos casos é o chamado efeito túnel. O que é o efeito túnel? A pessoa se percebe passando por um túnel
geralmente escuro ou iluminado, mas com uma forte luz no final desse túnel, né? Então, nessa sensação de túnel, pode acontecer de aparecer imagens ou da pessoa estar sequer questionando o que está acontecendo ali, né? Porque ela está passando por um túnel. Então, de vários relatos da EQM e de pessoas contrárias a essa ideia de que essa experiência fora do corpo é real, alguns afirmam que o efeito túnel seria uma lembrança da pessoa, ao nascer, passar pelo canal vaginal, né, da mãe. O que, na prática, não se corrobora, porque muitas pessoas de cesariana também passam pelo mesmo efeito túnel, mas é muito comum. Outro padrão da EQM é a tranquilidade íntima. Então, a pessoa, de repente, se vê fora do corpo, se vê acidentada, se vê passando por um túnel, né? Alguns até brincam que se ela já não tivesse quase morta, ela teria vontade de morrer, né? Mas na experiência ela não é tão angustiante. O que marca a maioria das EQMs é uma sensação de paz, de plenitude íntima, de tranquilidade pessoal, né? Então, ela é marcada por esse sentimento. Agora, nem toda EQM é assim. Estima-se que cerca de 8% dessas experiências sejam negativas. Ela é como se fosse pesadelar ou pesada do início ao fim. Então, tudo é grotesco, tudo é difícil, tudo tem um quê de patológico muito forte. Mas não é a maioria dos casos. A maioria dos casos é a sensação de paz, de plenitude, tudo positivo, né? Uma outra característica é o encontro com consciências extrafísicas. O que são consciências extrafísicas? São pessoas que ela encontra que já morreram, né? Pessoas que já passaram pela morte física. Então, a consciência extrafísica, ela pode encontrar um parente, alguém desconhecido, mas pessoas que não estão mais aqui nesse plano, né? E o mais comum é encontrar o que a gente chama de um amparador. O que é um amparador? Amparador é aquilo que a gente poderia chamar de guia, né? Algumas linhas chamam de anjo, de mentor ou de um mensageiro, né? Então, esse amparador é alguém que vai passar uma informação, vai encontrá-la no final daquele túnel, né? E essa personalidade vai ajudá-la a ela se decidir se ela vai continuar na vida humana ou não, né? Então, ela vai continuar a viver, ela vai escolher morrer. A pessoa que passa por esse fenômeno, ela tem essa oportunidade, ela tem essa opção, né? Saber se ela quer voltar ou não para a vida humana. Claro que quem escolheu passar pela EQM é aquele que escolheu, né, obviamente, voltar à própria vida. E uma pergunta, geralmente, que essas pessoas, esses amparadores, essas personalidades que já morreram, que são muito familiares para quem passa pela EQM, uma pergunta muito forte que eles fazem é mais ou menos na seguinte palavra, né? O que você tem feito na Terra em favor dos outros? Isso geralmente dá um impacto na pessoa e ela começa a querer entender ou reviver, né, a própria vida, né? Nesse momento existe uma decisão, né, se ela quer então, baseada em tudo isso, voltar ou não para a vida humana. Geralmente isso é tomado de uma forma mais crítica pela pessoa e ela sempre repensa ou focaliza os aspectos mais importantes da sua vida. Então ela não quer morrer às vezes pelo parente, pela família, por uma obra inacabada. Sempre tem algo que a motiva a voltar à vida humana, né? Um outro padrão é o chamado fenômeno da visão panorâmica. O que é visão panorâmica? A pessoa observa em poucos segundos a vida dela como um todo, mas com uma riqueza de detalhes impressionante. Então, ao mesmo tempo que esse fenômeno dessa revisualização, vamos dizer assim, da vida humana acontece, ela percebe que ela consegue ver em detalhes e com profundidade, por exemplo, detalhes da infância que os parentes dela depois podem confirmar, e geralmente confirmam, né, depois. Então, é um fenômeno que acontece que ajuda nessa tomada de decisão. A pessoa vê que ela está bem, ou se ela se sente envergonhada do que ela fez até agora. Então, é um fenômeno muito comum de ocorrer durante a EQM, né? Tem também a chamada fronteira. Então, quem está na EQM
quando ela encontra essa pessoa, esse ente querido, esse amparador, sempre há um cenário, vamos dizer assim, confortável para a pessoa. E na tomada de decisão se ela vai voltar à vida ou não, sempre tem algo alegórico. Então, uma porta que ela vai passar, uma cerca, sempre é algo que ela sabe que se ela cruzar aquilo ali, a morte física vai acontecer e ela vai continuar nessa situação, né, no extrafísico. E, para fechar aqui os padrões, é o retorno ou a interiorização para o corpo físico. Então a pessoa acaba voltando para o físico e retomando suas atividades. Geralmente a EQM, quem passa por ela não tem graves sequelas posteriormente, né? Também é um padrão. Esse fenômeno ele pode ser uma simples alucinação ou não, né? Pelo que as pesquisas indicam, ele não é uma alucinação. Apesar de ter todo esse caráter um pouco, né, extravagante, de túnel de luz, encontrar com pessoas que já morreram e coisas do tipo, a medicina hoje não tem como afirmar que esse fenômeno é alucinatório ou fantasioso. Muito pelo contrário. A medicina se debruça cada vez mais na EQM, por quê? Porque os relatos são muito coerentes. Então há casos, por exemplo, de pessoas na mesa cirúrgica, onde o cérebro estava sendo controlado e que o cérebro não tinha absolutamente nenhuma atividade. E os relatos depois da EQM comprovam tudo. Então, a conversa do médico, uma discussão que teve numa sala próxima, eventos na família que, no momento que aconteceu a EQM, que estava a cirurgia sendo feita. Então, todo esse processo não tem como a medicina hoje descartar a EQM, ou afirmá-la como sendo uma mera alucinação cerebral. Não tem nada disso. Por isso que tantas áreas da saúde em diversos países se debruçam nesse estudo atualmente.